A seguir, IIGD Irajá. Às vezes o cristão chama a maldição para si, irmão, chama a maldição para sua vida de bobeira, de bobeira, de bobeira. Tem sempre anjos à nossa volta para nos abençoar, mas tem sempre um capeta para procurando uma oportunidade. Ai, pastora, não precisa viver preocupado. É só entrar na escola do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, e aprender a andar com Deus. É tão simples, meu Deus, é tão simples. E aí? Tudo que Deus fez, irmãos, Ele fez muito bem, muito bem. Tanto que quando Ele passou os olhos, depois de ter criado tudo, Ele diz a Bíblia, viu Deus que tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. É isso que está na Bíblia? É isso que está na Bíblia? Então, mas você não ouve os cristãos com uma linguagem, né, da nova pátria. A pessoa se converte, ela saiu das trevas, da ignorância espiritual para a luz de Cristo, onde tem ensinamentos. É uma nova pátria, é uma nova terra. E aí, se eu aceitei Jesus, eu agora tenho registro no céu. Quem aceitou Jesus de todo o coração? Então, irmãos, vocês têm um registro no céu. O teu nome está registrado no céu. Está lá, escrito pela mão de Jesus, o teu nome está lá. Você tem registro no céu. Agora, como é que você vai andar? Como andava antes? Não, irmãos. Agora é tudo diferente. Carta aos Efésios, capítulo 4. Versículo 17. Quem lê comigo? Todo mundo junto, vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Esquece a linguagem do mundo, meu irmão, ainda que seja mais sofisticada. Vocês já viram sala de espera de pediatra, quando as mães começam olha só, com a competição para ver qual é o bebê que tem mais alergias? Não, porque o meu não pode ficar no ar-condicionado. Não, porque o meu não pode ficar perto de tapete. Não, porque o meu não pode ficar perto de cortina e poeira. Não, porque o meu... Ou seja, é uma competição para ver qual bebê tem mais alergias. Eu te digo isso porque eu era assim quando meus filhos eram bebezinhos, 2 mais velhos, não tinha Jesus. Quando eu era um bebezinho, sério, na sala de espera, na antessala, enquanto esperava a hora da consulta, a conversa era essa. Ah, o meu tem alergia alimentar. Ah, o meu tem alergia nas vias aéreas, espirra à toa. E você não queira saber. E quando o tempo vira, ai meu Deus, cada um quer demonstrar o que tem mais de doenças. Aí você se converte. Aí você descobre o que Jesus fez lá no Calvário. Aí você diz, caramba, como o diabo engana as pessoas, como as pessoas assumem o mal. Porque eu sofro disso, eu tenho isso, a minha isso, o meu aquilo. Aí você chega na carta de Pedro e diz, você vai falar? Fala segundo as palavras de Deus. Eu não sei, então aprende. É para isso que você está na igreja. É para isso que a gente tem uma Bíblia. E aí? Para parar de errar. E aí? Pois é, irmãos, às vezes a linguagem das enfermidades e dos problemas fica até rebuscada e sofisticada. Não, tem que dizer, passa fora mal. Jesus, muito obrigado pela tua bênção, sou herdeiro da tua bênção. Está aqui. E aí? Então vamos lá. Agora você está no 4, agora vai no 5. Capítulo aqui mesmo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Quem lê comigo o versículo 8? Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora filhos da luz. Está vendo, irmãos? Toda pessoa que tem uma linguagem natural, linguagem de medos, de sofrimentos, de dúvidas, de acaso, de insegurança, ela tem uma linguagem das trevas. E isso foi antes de encontrar Jesus.
A nossa linguagem agora tem que ser a linguagem da nova pátria, a linguagem do céu. Pastor, mas eu ainda não estou no céu, mas o céu desceu à terra quando você aceitou Jesus. Quando você aceitou Jesus, seu nome foi parar no livro da vida. O Espírito Santo veio sobre você. Que história é essa, meu irmão? Você tem que fazer a diferença. O antes e o depois. O antes e o depois. Então, irmãos, Deus não esquece de ninguém. O problema é que às vezes o cristão não dá condições ao mundo espiritual de Deus para trabalhar. Muitas vezes o cristão não dá espaço nem para o Espírito de Deus. Não dá espaço para Jesus. Jesus está falando que levou as enfermidades e a pessoa diz, mas a minha. Mas eu tenho medo. Aí Deus diz, joga o medo fora. Mas é que eu tenho medo. Então, muitas vezes as bênçãos não chegam, irmãos, por esses fatores, esses e outros. Bênção ou maldição tem endereço certo. Só depende de cada um de nós. Primeiro, irmãos, tem que fazer a faxina lá por dentro. Se a pessoa aceita Jesus, irmã, ela tem que aprender isso. Não, peraí, eu tenho que limpar meu coração. Eu não posso ter mágoa de ninguém, então não vou ter, eu vou me esforçar. Eu não posso ter raiva de ninguém, então não vou ter, eu vou me esforçar. Ódio nem pensar, porque o ódio é maligno, totalmente maligno. Esse eu não vou deixar entrar no meu coração. Não adianta que ele não vai entrar. Eu não vou deixar. Mas e quando o cristão é negligente? E ele não se importa? Tem cristão que não se importa de ser medroso e acha que é normal. Porque todo mundo sente medo. Não vamos confundir as coisas. Tá? Existe, o cristão, ele tem que ser prudente. Medroso não. Prudência é uma coisa. Prudência, tá? Vou acontecer, não. Eu preciso passar por tal lugar? Preciso, é meu caminho de trabalho. Então Jesus está comigo, eu vou em nome de Jesus, e aí o Senhor vai me guardar. Eu não preciso, mas eu vou passar porque ninguém me toca. Então eu estou provocando, porque eu não estou literalmente vivendo da fé. Então vamos entender, irmãos. Enquanto o cristão não cresce espiritualmente, ele age igual criança, sofre o dano e Deus não tem como abençoar, porque Deus tem os caminhos dele são os da Bíblia. Se eu quero andar nos caminhos de Deus, anda nos caminhos da palavra. Então muitas vezes, irmãos, a própria linguagem do cristão impede as bênçãos de entrarem na vida dele. Deus tem pressa. Quando Deus mandou os anjos a Sodoma para tirar o Ló de lá daquela cidade de perdição, de ilusões, de enganos, de falso brilho, Deus mandou os anjos para tirar o Ló, a família e tantos quantos fossem ligados a ele. Atenta para isso, tá? E os anjos chegaram e falaram com Ló. Sabe o que Ló fez? Peraí, isso aqui é minha vida. Peraí, vamos devagar. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que sai do pecado em suaves prestações. Sabe, pastora, eu bebia de me acabar, agora só socialmente. Pastor, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Só estou fumando pastor, 1 maço por dia. Vai com esse testemunho vergonhoso para longe. Vai criar juízo. Que isso? Zera a história do capeta. Tinha uma porteira, deixa uma porta. E aí? Aí Deus mandou os anjos apressarem o Ló. Dá uma chegadinha lá comigo rapidamente. Gênesis capítulo 19. Deus tem pressa. Diga isso. Deus tem pressa. Diga em abençoar. Gênesis capítulo 19. Vai no versículo 15. Capítulo 19, versículo 15 até o 17. Vamos lá? 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. 16. Ele, porém, demorava-se.
E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa tremenda. Os anjos foram: ô Ló, pega a tua mulher, tuas 2 filhas, e vamos, escapa logo dessa cidade. Sai dessa cidade de destruição, de derrota, de pecado, de fracasso. Sai disso aí. Mas aqui diz no versículo de número 16, e diz: ele, porém, demorava-se. Está vendo, irmãos? Mas assim também em relação às bênçãos. Às vezes, irmãos, o cristão demora a abandonar um erro que está aborrecendo a Deus. Às vezes o cristão demora a abandonar um pecado que ele acha que não é pecado. Linguagem natural para filho de Deus, confissões de medos. Deus diz: espera aí, que Deus sou eu, que pai sou eu para você? Você me recebe e continua com os mesmos medos? Você continua com essa mesma linguagem torpe? Você continua com essa mesma boca de fracasso? E aí a bênção não chega, irmãos. A bênção não chega. Porque são 2 mundos, irmãos. São 2 territórios diferentes. É o natural e o espiritual. Eu quero bênção, eu tenho que chegar à presença de Deus. Eu não vejo Deus, é sobrenatural. Então eu tenho que entrar nesse território. Qual é a forma mais rápida de sentar na presença de Deus? Aprendendo na palavra. Eu vou na palavra, eu vou ouvir, eu vou abrir meu coração, eu vou entender. E aí, pronto, já estou na presença de Deus. Eu creio no sacrifício de Jesus? Creio. Mas eu sei o que Ele fez por mim? Caramba, então Ele me enriqueceu. Como é que eu posso aceitar a crise e o fracasso? Não, eu tenho que receber a bênção da mão de Deus. Eu tenho um Pai. Então, irmãos, são alguns fatores, tá, que são verdadeiros tropeços ao recebimento de bênçãos. Todo cristão, irmãos, tem direito às bênçãos, mas muitos jogam bênçãos fora. E muitos nunca vislumbram as bênçãos. Por quê? Por conta de tudo isso. Se a boca confessa a doença como propriedade pessoal, como é que a cura vai acontecer, irmãos? Não existe, Deus não trabalha em 2 linguagens. A linguagem celestial é outra. O apóstolo Pedro andou ao lado de Jesus durante todo o período do ministério de Jesus, que foram 3 anos, 6 meses e alguns dias. E o que aconteceu? Bom, houve um determinado momento que o diabo chegou a pedir literalmente a cabeça de Pedro e dos apóstolos. Jesus era Deus, mas estava na forma de homem. Jesus levava uma vida de oração tremenda. Jesus sentiu no coração, tá, que o diabo estava suplicando para ter um espaço na vida do Pedro e dos apóstolos. Jesus não perdeu tempo. Jesus chamou Pedro. Abre lá em Lucas, no capítulo 22. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Quem lê comigo? Disse também o Senhor a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está vendo, irmãos? O Pedro andava ao lado de Jesus. Ele andou ao lado de Jesus 3 anos, 6 meses, e Pedro ainda não era convertido. Que isso? A pessoa está dentro de uma igreja excelente, irmãos. Pode estar na melhor igreja, pode ir para a melhor igreja da face da terra. Se não der uma atenção de todo o coração à palavra de Deus, vai errar. E nesses erros é que o diabo se aproveita. Você viu que coisas tão simples nós estamos observando hoje. Primeiro, Deus disse: eu não me esqueço. Eu não me esqueci de você. Falou ou não falou? Deus não falou? Deus disse: eu não me esqueço de você, não me esquecerei de ti. Tá, então por que minhas bênçãos não chegam? Aí ele diz assim: você não está usando a minha linguagem? Você não está na minha pátria? Você dá uma quedinha lá nas trevas? Por quê? Porque a minha doença, território maligno.
Não, vai ter que sair, porque Jesus já levou. Pronto, já está começando. Território da fé. Então, irmãos, nós temos que atentar. Não são detalhes, irmãos. É uma nova forma de vida. Nova forma de vida. E quando o cristão é vaidoso e não aceita que ele erre? Não, não é bem assim não. Não, estou fazendo tudo que é certo. Eu faço realmente o que é certo, eu ando com Deus. Tem gente que não aceita correção. Tem gente que não aceita. Por exemplo, eu sabia que o moço, o irmão hoje, era novo convertido. Eu olho só assim para os obreiros e já sabe que no final vai conversar para dizer, irmão, não fala mais a minha doença, porque ela não é sua. Ah, mas uma besteirinha dessa? Besteirinha? Pode ser besteirinha para você, mas para Deus não é. Por quê? Porque Jesus agonizou com aquela doença. Então Ele não vai admitir que você diga uma coisa que Ele já carregou, que ela te pertence. Ele pagou um preço muito alto. Cristão, irmãos, ele limpa o coração, ele limpa os pensamentos, ele põe coisas boas dentro do corpo dele, que é a casa dele. Ele trabalha a alma dele com tudo que é bom. Ele se esforça para não deixar nada de ruim habitar dentro dele, nem de sujeira, nem de sofrimento. Ele se esforça para chegar ao fim do dia e limpar daquele dia de contratempos, para deitar no travesseiro, meditando na palavra, na boa palavra de Deus, sabendo que aquilo que passou, já passou. O outro dia será um novo dia. Diga graças a Deus. Então Jesus falou, olha Simão, Satanás pediu para passar vocês numa peneira, está procurando sujeira, ele quer atacar vocês, mas eu roguei por ti. Olha que coisa tremenda, Jesus, eu orei por vocês, eu orei por você. Precisou Jesus orar pelo Pedro, por quê? Talvez ele estivesse exatamente nesse clima, não estava percebendo nada, estava falando umas abobrinhas, estava andando de bobeira, né? Não estava percebendo, alguma coisa estava acontecendo. Aí Jesus disse, ó, Satanás pediu para te passar numa peneira. Irmãos, não é por acaso que um cristão, filho de Deus, cai numa falência. Ah, é a crise. Para, meu irmão, você não é do mundo, você pertence a Cristo. Você tem Pai. Vê o que está dentro de você e vê a tua boca. Não é por acaso que pessoas caem doentes dentro de igrejas, e às vezes doenças graves. Ah, porque o medo, meu irmão, uma porteira. A confissão. Estou nem falando de sujeira, de pecado. Estou falando dessas coisas que todo mundo tem, que todo mundo fala. Você não é todo mundo. Diga para o seu irmão, para quem está do seu lado, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu acredito piamente, irmãos, que o Senhor Deus, como a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu acredito piamente que cada um de nós, tá, tem literalmente alguns rótulos no coração de Deus e na boca de Deus. Por exemplo, quando Deus mandou o anjo até Daniel, o anjo já chegou dizendo assim, Daniel, homem muito amado, ou seja, Deus te ama muito. O Gideão, quando o anjo chegou, disse, eita, homem valente, chamou ele de valente. Sim, você pode observar, isso está na palavra. E quando o Espírito Santo olha, irmãos, um cristão cheio de pavor, cheio de medo, cheio de derrota na boca, como será que esse cristão é referido no céu? Pois é, por isso que as bênçãos não chegam. Eu acredito piamente que esse mesmo Deus que elogiou alguns como o Abraão, meu servo, Abraão, meu amigo. Isaías diz que Abraão era amigo de Deus. Deus diz exatamente isso. Abraão, meu amigo. Gideão, homem valente. O Daniel, homem muito amado. E nós? É a pergunta. Irmãos, o cristão tem que levar sua vida espiritual a sério. É uma vida prática diária. Nós temos identidade espiritual. Os anjos de Deus nos conhecem e os demônios ficam de olho para tentar nos atacar. Graças a Deus que o poder de Deus não se afasta de quem crê. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus disse, eu roguei por ti. Meu irmão, é tão bom quando tem alguém que ore, né? Por quem é negligente, porque se não tiver, infeliz dessa pessoa. Pode estar na melhor igreja da face da terra, às vezes paga um preço por falta de atenção à palavra de Deus. O Espírito Santo está em você, os anjos de Deus estão por perto,
mas tem sempre algum demônio tentando uma brecha. Meu irmão, não custa nada. É só uma prática diária. Acorda um pouquinho mais cedo. Pega aquela palavra que falou o teu coração. Pega aquele pedacinho daquele salmo que te alimenta uma fé tremenda. Está passando uma fase de perseguição? Vai lá, vai sofrer um pouquinho com Jesus, sofre as perseguições, mas aprenda a amar o inimigo. Teu inimigo é o diabo. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.